Mais uma vez, quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a poderosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Talvez se essa celebração encerrasse agora, já estaremos satisfeitos, fartos, né? Mas ainda há algo da parte do Senhor para nós. Amém? Por isso, querido irmão, querida irmã, gostaria de iniciar essa reflexão de hoje pensando no seguinte: no que temos nos apegado? Essa é uma boa pergunta para começarmos a reflexão de hoje. No que temos nos apegado? Amém? Se tiver alguém do seu lado aí fácil, você fala com essa pessoa aí. No que você está apegado? Fala aí para alguém. No que você está apegado? Né? Qual é a fonte do teu apego? O que você não quer largar? Né? No que você está apegado? Amém? Por quê? Porque nós temos facilidade de nos apegar em algumas coisas. Nós temos facilidade por afinidade, ou por interesse, ou por até mesmo uma predileção, nós nos apegamos a algumas coisas. Mas quem cai no buraco pode escolher o que se apega? Quem está caindo no buraco, você tem uma corda, ou você tem ali uma coisa que você gosta muito, sei lá, um voucher, uma churrascaria. Está caindo no buraco, está caindo no buraco. O que você vai se apegar? A corda ou o voucher da churrascaria? Parece que é uma decisão simples, né? Mas se a gente aplica essa lógica para a nossa vida, talvez não seja uma decisão tão simples assim. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa tarde. Amém? Amém. Para isso, vamos juntos para Romanos, capítulo 4. Alguns dos irmãos talvez já ouviram parte dessa mensagem que será ministrada nessa tarde, mas o Senhor nos traz de volta para esse texto e para que possamos entender algumas coisas aqui em unidade. Amém, queridos? Amém. Vou tentar ser breve para não tomarmos muito tempo, mas eu peço que os irmãos estejam conosco aqui em atenção. Vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 21. Amém? Ao longo dessa mensagem nós vamos fazer uma grande viagem por vários textos bíblicos. Então, se você é uma pessoa que gosta de anotar, deixe aí pronta a sua caneta, seu papelzinho. Se você é uma pessoa que gosta aí também de ler, esteja com a sua Bíblia aberta, né? Para que a gente possa acompanhar todos esses textos juntos. Amém, queridos? Estamos juntos? Amém. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo contra o que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu. Volta um 20, por favor. 20, por favor. Pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Amém. Amém? Eu confesso para os irmãos que esse texto de Romanos 4, 18 a 21 são um dos textos que mais mexem comigo na palavra de Deus. É um dos textos que a gente lê e sente o coração pegando fogo. E esse é um dos textos para mim. Abraão creu
contra todos os prognósticos desfavoráveis. E não esmoreceu na fé, antes se fortaleceu, dando glória a Deus. Aleluia. Que texto magnífico. Vamos entender isso? Todos nós sabemos da história de Abraão, boa parte de nós, sim ou não? Abraão, chamado pai da fé, homem escolhido por Deus para ser o pináculo, para ser a primícia do que hoje nós chamamos o povo de Israel. Não existia um povo de Deus. Não existia um povo a qual Deus havia escolhido. Havia algumas pessoas a quem Deus se revelava. Então Deus escolheu um homem chamado Abraão e resolveu se revelar a esse homem. E ao longo da sua trajetória, Deus foi lhe prometendo grandes coisas, e duas promessas o Senhor fez como aliança com esse homem chamado Abraão. Ele lhe prometeu um território e prometeu uma descendência. Deus conferiu a Abraão um território. Está aí a nação de Israel até hoje. E Deus também conferiu a Abraão uma descendência. Também está aí a nação de Israel até hoje. Mas não só a descendência genética. Deus não deu a Abraão apenas uma árvore genealógica. Deus deu a Abraão muitos e muitos filhos na fé. Porque o Senhor prometeu a Abraão que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Se eu e você hoje cremos no Senhor, é porque um dia Abraão também creu. Entendemos isso? Mas em que circunstância vem essa promessa? Abraão tem a revelação de Deus quando ele tinha aproximadamente seus 75 anos de idade. Primeiro encontro que Abraão tem com Deus, primeira vez que Abraão ouve a voz de Deus, ele já tinha cerca de 75 anos de idade. Você pode dizer comigo? 75 anos de idade? 75 anos de idade. 75 anos de idade, uma pessoa cheia de vigor? Não. Sim ou não? Não. Já está, talvez, descendo a ladeira, não é verdade? 75 anos de idade já passou, vamos dizer assim, o auge da força, o auge da pujança, o auge do vigor, mas foi no momento em que Deus revelou a Abraão, com seus 75 anos de idade. E qual foi a promessa que Deus falou? A gente se lembra disso? Deus prometeu um território e uma descendência. Descendência preconiza automaticamente que você tenha filhos. 75 anos de idade. Alguma coisa não está batendo aí. Né? Com 75 anos de idade, alguém pode ter filhos? Nossa lógica? Hã? Difícil, na verdade? Difícil. Na nossa biologia, nos nossos conhecimentos, é difícil. Beirando a impossibilidade. Mas maior é aquele que prometeu do que as circunstâncias que impõem a realidade. Entendemos isso? Maior é aquele que fez a promessa do que as circunstâncias que se apresentam na realidade. Entendemos isso? Você pode adotar essa verdade como prática para a sua vida? Amém. Qual foi então a promessa que Deus fez? Uma descendência, um território. Descendência precisa de ter filho, está em 75 anos. Território precisa ter, sei lá, um exército, precisa ter alguma coisa para você conquistar esse território. 75 anos. As duas promessas que Deus fez a Abraão eram promessas impossíveis dentro do cenário humano, dentro da perspectiva humana, de serem cumpridas, realizadas. Mas isso fez com que Abraão esquecesse da promessa. Isso fez com que Abraão se desmotivasse da promessa. Isso fez com que Abraão simplesmente, esse Deus aí está brincando comigo, deixa ele falar. Fez com que ele negligenciasse o seu chamado, a sua promessa? Não! Muito pelo contrário, fez com que Abraão obedecesse
e seguisse o caminho que Deus havia te proposto, sim ou não? Sim. Certo? Certo. Então, dentro dessa perspectiva, entendam comigo, Deus pode nos fazer promessas? Sim ou não? Sim. Deus tem feito para mim e para você promessas. Sim. Nós temos promessas que guardamos no coração. Quem foi que prometeu? Deus. Deus. Temos promessas de Deus, sim ou não? Sim. Entretanto, as condições que nós temos hoje são favoráveis ao cumprimento dessas promessas? Eu tenho promessas de Deus na minha vida. E as circunstâncias que eu vivo hoje são o oposto da promessa. Parece que eu nunca estive mais longe do cumprimento da promessa do que eu estou hoje. Entretanto, isso não vai abater meu semblante. Isso não vai me fazer duvidar do que o Senhor tem falado. Porque maior é aquele que prometeu do que as circunstâncias que eu vejo na realidade. Amém. Entendemos isso? Então vejam comigo, queridos. No caso de Abraão, o seu corpo dizia que era impossível. A circunstância que ele vivia dizia também que era impossível, porque Abraão era um nômade no deserto, indo para uma terra que já estava ocupada por cananeus, que eram povos agressivos, povos que militarmente eram bem equipados. Como então esse homem poderia conquistar uma descendência e um território em uma terra de adversidades? Como seria possível? Ora, a questão não é a adversidade presente, nem mesmo a adversidade que virá. A questão é como eu vou permanecer em direção à promessa. Eu estou caminhando em direção à promessa. Quem caminha em direção à promessa não olha para adversidades. Quem caminha em direção à promessa não olha para as circunstâncias. Quem caminha para a direção em direção à promessa não olha para os comentários alheios. Quem caminha em direção à promessa, o que faz? Quem caminha em direção à promessa, o que faz? Pergunta inicial dessa tarde. Quem caminha em direção à promessa faz o quê? Crer. Se apega à promessa. Quem caminha em direção à promessa se apega à promessa. Amém, queridos? Amém. Então vejamos. Versículo 17 desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, eu constituí de pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus, percebam comigo, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Aleluia. Esse é o Deus que nós cremos. O Deus que convoca à existência coisas que não existem para nossos olhos. Mas Ele é poderoso para gerar como se elas já existissem. Aleluia. Pensa no impossível. Pensa em alguma coisa que você espera que aconteça, que hoje não existe. Hoje não tem nem possibilidade de acontecer. Mas o nosso Deus já chama essas coisas da existência como se elas já existissem. Esse é o nosso Deus. Glória. Esse é o nosso Deus. Portanto, essa é a verdade a qual eu preciso me apegar. Uma vez que eu estou indo em direção à promessa, eu não vou me apegar ao que as circunstâncias me apresentam. Eu vou me apegar ao poder desse Deus que chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Aleluia. É isso que eu preciso me apegar. Contei aqui várias vezes, 2012, eu era apenas um baterista da igreja, tinha ido fazer uma viagem missionária
Mas apesar de ter ido numa viagem missionária, a minha intenção era só, vou tocar, quando tiver que tocar vocês me chamam, quando tiver que tocar vocês me chamam, que eu vou dormir, me deixem no meu canto. Mas o Senhor tinha outros planos para aquela viagem. E a cada visita que nós fazíamos nas casas, a cada irmão que nós visitávamos, a cada lar que nós evangelizávamos, o Senhor ia quebrando algumas coisas dentro de mim. Ia quebrando algumas resistências dentro de mim. O Senhor começava a chamar à existência coisas que não existiam dentro de mim, como se elas já existissem. E no final daquela viagem, o Senhor tomou um jovem lá em Profecia. Um jovem que tinha talvez 3 vezes menos o meu tamanho, 3 vezes menos o meu peso. Eu estava lá fora conversando com os irmãos, ele me pegou pelo braço, puxou para dentro da igreja. E eu fazia toda a minha força tentando me desvencilhar dele. Imagina, sei lá quem é esse cara, está me puxando para um lugar que eu não sei onde é. E eu me fazendo força e eu não conseguia me desvencilhar dele. Até que nós entramos na igreja e ele falou assim: diz o Senhor, hoje eu tenho uma nova unção sobre a tua cabeça. Você acha que eu não te ouço quando você pede para usar o relógio que é mudo? Mas que eu falei contigo, eu estou falando contigo agora. Eu tenho um rebanho para você. Se prepare, porque esse é o meu chamado para a tua vida. De lá para cá, foram 10, 11 anos de muito preparo. De estudo, de dedicação, de muitas perdas, de muitas dores, de algumas feridas pelo caminho. Mas hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, porque é o cumprimento da promessa do Senhor. É o cumprimento da promessa do Senhor. Eu poderia ter largado muitas vezes ao longo de todo esse período. Tive propostas para sair daqui, para ir ganhar muito dinheiro fora. Tive muitas propostas. O pastor Ações daqui não me deixa mentir. Alguns irmãos da congregação também sabem. Ao longo desse trajeto eu tive muitas propostas que me tirariam desse propósito. Mas quem caminha em direção à promessa não se apega a propostas externas, se apega àquele que se prometeu. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. E o que nós precisamos entender, queridos, se nós somos alvos, receptores da promessa de Deus, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A vida vai ser uma bênção. Não é isso? A gente vai entrar num barco a jato, vai dar uma disparada só em direção à promessa. É isso? Não! A promessa, ela nunca está desvencilhada de um problema. Quem recebe promessa de Deus deve saber: a promessa nunca está desvencilhada do problema. Deus nunca cumpre uma promessa sem antes trazer um problema para mim e para a sua vida. Para quê? Por que isso? Para que quando a promessa se cumpra, a gente não fique bobo. Para que a gente não perca o propósito. O problema vem junto com a promessa para preparar o meu caráter para desfrutar da promessa sem esquecer do Senhor. Nós falamos aqui certamente do exemplo de José. Quem lembra de José do Egito? Quem conhece a história? José tinha seus 17 anos de idade, era o queridinho do papai. José tinha 11 irmãos. José tinha 11 irmãos. 10 dos seus irmãos mais velhos, e tinha um mais novo, mas 10 dos seus irmãos mais velhos, todos eles trabalhavam no deserto, cuidando do rebanho do seu pai, Jacó. Então imagina o que é você cuidar de um gado no deserto. Será que é mole? É uma dureza. Tem que achar água. No deserto tem feras, tinha urso, tinha leão, tinha coisas, tinha animais que podiam agredir e subtrair o gado. O próprio gado, que quem já teve um mínimo de contato com o gado, sabe que gado arranja um problema que não existe. Tá ali, tá tranquilo, tá tudo certo, daqui a pouco um boi enfia a cabeça dentro do buraco, você não consegue tirar, tem que sacrificar o boi. É um terror. E os 10 irmãos de José trabalhavam assim. José não. José era o queridinho do papai. Era o queridinho do papai, era poupado de tudo, era mimado.
Seu pai dava para José coisas que não dava para os outros 10 irmãos. Agora, José tinha uma promessa do Senhor sobre a vida dele, que ele seria governador do Egito. Ele seria governador do Egito. E o que acontece com a vida de José? Ele é traído por seus irmãos. Ele é vendido como escravo, justamente para o Egito. No Egito, ele fica durante um período servindo na casa de um dos generais da guarda do Egito. E quando ele estava super bem, que ele estava já num cargo de alta confiança, a mulher desse homem apronta uma para cima de José, joga uma calúnia sobre ele e vai parar na cadeia. 10 anos de cadeia. 10 anos de cadeia. Mas da cadeia ele sai para assumir o posto mais alto abaixo de Faraó sobre todo o Egito. O que acontece com José ao longo de todos esses períodos? Quase 20 anos de processo, quase 20 anos de preparo. Imagina se o garoto de 17 anos, queridinho do papai, fosse alçado dessa posição do queridinho do papai, direto para a cadeira mais poderosa do Egito abaixo de Faraó. Será que ele seria um bom governante? Não. Seria arrogante, prepotente, desumilde, desumano, sem empatia, né? Seria um tirano. Mas José precisou passar por todas essas etapas. Precisou passar pela escravidão, para aprender empatia, para aprender a trabalhar, coisa que ele nunca tinha feito. Na etapa da escravidão, ele aprendeu como os egípcios se relacionam com o trabalho, a hierarquia social do Egito. Sai dali e vai para a cadeia. Ele aprende como, sim, ali ele aprende como os egípcios se relacionam com as instituições, com o respeito, né? Que até então, José, vivendo como nômade, não sabia o que é uma instituição. Então, depois de todo esse preparo, ele agora está pronto para assumir a cadeira mais importante do Egito. Em Gênesis 53, José, esse mesmo José, ao se encontrar com seus irmãos, ele diz: olha, lá atrás, vocês tiveram uma má intenção de me colocar naquele buraco para ser vendido como escravo. Mas o Senhor fez todas essas coisas. O Senhor guiou todas as etapas desse processo para que hoje haja abundância entre nós e ninguém morra de fome. Amém. O Senhor fez. O Senhor chamou à existência não apenas o José governador, mas chamou à existência todo um processo para que o caráter dele fosse transformado. Problemas estão associados à promessa, justamente para que quando a promessa vier, eu não fique bobo e desperdice a promessa. Mas o problema vem junto com a promessa, para que enquanto a promessa não se cumpre, eu estou enfrentando esse problema, para que através desse problema o Senhor vai me gerando maturidade, vai me gerando humildade, vai me gerando força, o Senhor vai me dando consistência, o Senhor vai me dando persistência, justamente para quê? Para que ao longo do processo eu não me esqueça que foi o Senhor que me trouxe até aqui. Amém. E quando a promessa se cumprir, eu não vou ficar bobo, não vou desperdiçar o que o Senhor me deu, mas eu vou estar preparado para cumprir exatamente tudo o que o Senhor prometeu e quer fazer através da minha vida. Amém, queridos? Amém. Nós entendemos isso? Amém. Glória a Deus por isso. Então, nós entendemos que tem promessa de Deus, sim ou não? Sim. Entendemos que nós precisamos estar apegados a essa promessa? Sim. Sim ou não? Sim. Entendemos também, queridos, que para alcançar a promessa eu preciso ter fé. Sim ou não? Sim. Eu preciso crer nessa promessa. Né? Sim. Vou chegar aqui, ó, Patrícia, eu vou te dar um biscoito ali, ó, biscoito de champanhe. Entendeu? Vou te dar um biscoito de champanhe. Tem biscoito de champanhe aqui comigo? Não. Mas a Patrícia crê que talvez eu tenha algum escondido em algum lugar, né? Não tem, tá? Estou só exemplificando. Mas se eu faço a promessa, é necessário que a pessoa que recebe a promessa
creia nisso. É ou não é? Eu preciso entender. Poxa, fez a promessa porque eu estou acreditando nisso. Eu estou acreditando nessa promessa. Quantas vezes meu pai saía para trabalhar, às vezes que eu não ia com ele, ele falava, quando eu voltava, eu ia trazer um chocolate. Nossa, eu ficava o dia inteiro, meu pai vai trazer um chocolate, meu pai vai trazer um chocolate. Aí ele chegava, eu queria disfarçar, né? Ô pai, tudo bem? Eu ficava rodeando o pai. Era só passada de Aí ele lá, ele fazia e tal, fazia as coisas dele. Aí quando achava que ele esqueceu, ele vem cá, ele dava no carro, toma aqui. Ah, imagina a alegria da criança. Né? Porque a gente crê, a gente acredita na promessa, a gente fica apegado àquela promessa. Então, se não tiver fé, eu também não posso viver a promessa. Mas não é qualquer tipo de fé. Nós precisamos entender que fé é essa que será um motor para a nossa promessa. Em primeiro lugar, vamos entender então o que não é essa fé? Pode ser? Sim. Pode ser? Pode. Então, queridos, vamos para Romanos 4, versículos 2 a 4. Olha lá o que diz a palavra do Senhor. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. O salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. O que quer dizer isso? O que quer dizer esse texto que nós acabamos de ler? Nós estamos falando, tentando entender o que não é fé, certo? Então, o que não é fé? Ora, fé, que é uma fé que muitas pessoas pregam por aí, é a fé que eu gosto de chamar da armadilha das obras. O que é a armadilha das obras? Vou fazer o bem, fazer o bem, vou fazer o bem, vou fazer o bem, vou fazer o bem, vou fazer o bem, porque em alguma coisa, em algum momento, o universo vai me retribuir o bem que eu faço. Não é isso que a gente ouve muito por aí? Não é isso? Ora, se eu faço o bem, por que eu faço o bem? Se eu faço o bem já pensando em receber algo de volta, eu já estou indo contra a palavra. Porque a Bíblia diz que o que a tua mão direita faz, o que a mão esquerda não sai. Ou seja, você faz o bem sem ter a pretensão de receber. Eu faço o bem porque aquilo faz parte do meu caráter. E não porque eu espero alguma coisa com aquilo. Certo? Então, se eu faço o bem já pensando na retribuição, eu já estou indo contra a palavra de Deus. Então, isso é fé ou não é? Não. Isso é fé ou não é? Não. A fé que agrada a Deus. Isso é ou não é? Sim ou não? Quem acha que sim? Não. Quem acha que não? Temos indecisos? Não. Amém? É justamente isso. Isso não é fé. Isso não é fé. Não existe fé pensando no mérito. E a armadilha das obras, ela configura justamente isso. É a tendência do coração humano de querer merecer conquistar algo de Deus. Eu vou fazer obras, acumular um rol aqui de grandes obras, para que assim eu tenha o direito de reivindicar de Deus o que eu quero quando eu quero. Essa é a grande armadilha das obras. Isso é fé? Não. Não. Mas tem muita gente vivendo nessa perspectiva. Não, eu vou obedecer a Deus aqui, porque lá na frente eu vou reivindicar. Estou depositando aqui para sacar lá. Ó. Vou renunciar hoje aqui, mas amanhã ou depois, ai de Deus se não me deu. Na verdade, infelizmente, queridos, nós temos muitas pessoas que vivem dessa perspectiva, dessa maneira. Entretanto, nós já entendemos que isso não é uma fé que agrada a Deus. A lógica do nosso relacionamento com Deus não é de reivindicação. A lógica do nosso relacionamento com Deus não é a do servo que cobra o salário do seu senhor. Não é a lógica do servo que cobra
o salário do seu senhor, mas sim é a lógica do filho que confia no pai. Tem uma grande diferença nisso. Eu confio na justiça do meu pai. Eu sei que eu fazendo o que é certo, ele não vai me ignorar. Eu sei que eu fazendo o que é certo, em algum momento ele também vai me ajudar quando eu precisar. Mas não é essa a razão principal pelo que eu faço de bem o que eu faço. Não é verdade? Quando nós éramos crianças, eu e meu irmão, meus pais viajavam muito para ministrar em outras cidades, em outros lugares. Às vezes passavam até o fim de semana fora, para ministrar em outros lugares. E eu e meu irmão já sabíamos. Ela já deixava as tarefas acumuladas para mim e para o meu irmão. Para mim e para o meu irmão. Coisas que era para o meu irmão fazer, que ele já era maior, que era cuidar da cozinha, cuidar da comida, essas coisas. E eu que era menor, tinha que lavar banheiro, lavar o quintal, né? Lavar o quintal. O quintal era enorme, tinha que ficar lavando o quintal eternamente. Mas eram as nossas tarefas. Quando eles chegavam, né? Primeira coisa que a mãe fazia, e aí? Fizeram? Não fizemos. Então tá legal. Então sabe o que a gente vai fazer? A gente conseguiu aqui um dinheiro dessa viagem. Vamos ali num restaurante legal. Uma alegria do que a gente tinha. Assim, um garoto, né, feliz da vida era eu. Por quê? Porque eu sabia que meus pais seriam justos. Não de me recompensar, mas sim de celebrar comigo o fruto da minha obediência. Assim também deve ser a lógica do nosso relacionamento com Deus. Eu não faço as coisas para Deus esperando receber de Deus, mas eu confio na justiça de Deus. Eu não sou um servo cobrando o salário de Deus. Eu sou um filho que confia na justiça do Pai. Entendemos isso? Então, queridos, esse texto, ele nos mostra justamente isso. O salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas dívida. Ainda que quem trabalha aqui CLT, carteira assinada, né, ou quem já trabalhou, quem já teve essa experiência, nós já tivemos, em algum momento, chegar lá no dia 5 do mês, bater lá na porta do RH, ó, quero meu salário, hein? Já fizemos isso? Alguns, infelizmente, já tiveram que fazer, né? Mas não é o correto. Não é? Por quê? Porque, em princípio, a gente tem a confiança de que essa pessoa será justa e nos pagar. O que é o justo? Com Deus, nós também precisamos ter esse entendimento. Deus é justo. Não precisa ficar lá batendo na porta de Deus. O Senhor prometeu, hein? Ó, estou fazendo o que é certo, hein? O Senhor prometeu. Ó, foi o Senhor que prometeu. O Senhor me dá o que eu quero. Não é? Será que essa é a lógica que Deus espera? Será que isso é fé que agrada a Deus? Então, o que seria de fato a fé que agrada a Deus? O que de fato é a fé que agrada a Deus? Versículo 20 agora de Romanos 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Aleluia. Aqui nós vemos o exemplo de fé que agrada a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que querem se aproximar de Deus é necessário que creem que Ele é real, e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Está escrito em Hebreus 11:6. Não é? Isso se aplica perfeitamente na vida de Abraão. Abraão nos mostra, nesse exemplo aqui, Paulo relacionando esse exemplo de Romanos 4, o que ele nos diz? Ele nos mostra que a fé que agrada a Deus não é um heroísmo espiritual. Não é aquela vida de 100% renúncia, como sou um herói da fé.
olha como eu me visto, olha como eu penso, olha como eu ajo. Chega alguém, bom dia, não, eu estou santo aqui, com consagração, está longe de mim, sou pecador. Não é isso não. O que é? O que é essa fé que agrada a Deus? É a simples e sincera disposição do coração do cristão em simplesmente dar glória a Deus. Isso é a fé que agrada ao Senhor. Mas, Senhor, está doendo. Meu coração continua disposto para dar toda a glória a Deus. Mas a promessa parece que não vai se cumprir. O tempo está acabando. Está chegando o prazo. E aí? Não interessa. Eu confio em Deus. O meu coração continua disposto e disponível para seguir dando glória a Deus. Esse é o exemplo que nós temos de Abraão. Mesmo considerando tudo isso, o que era considerando tudo isso? Todas as limitações físicas, todas as limitações de recursos, a falta de influência no lugar para onde ele estava indo. Eram todo um conjunto complexo de circunstâncias que impediam, eram impeditivos para o cumprimento da promessa, mas ainda assim, Abraão não olhou para esse conjunto de circunstâncias. Ele continuou apegado à promessa. E o seu coração livre e disponível para continuar a dar glória a Deus. E porque ele fez isso, ele se fortaleceu. Ele se fortaleceu. E por que é importante nós sabermos isso? Por que é importante nós entendermos isso? A importância do fortalecimento. Porque promessas, o cumprimento das mesmas, infelizmente não são imediatas. Na verdade, infelizmente, promessa, o cumprimento da promessa não são instantâneos. Muitas vezes leva tempo, às vezes levam anos, décadas, talvez uma vida inteira. Existe um tempo para isso. E esse tempo pode ser cruel para muitos de nós. Por quê? Porque entre a promessa lançada e o cumprimento da promessa, eu posso simplesmente abandonar a promessa. Sim ou não? Sim. Eu posso simplesmente largar. Cansei de esperar. Não é? Cansei. E a gente larga. E os nossos sonhos vão ficando pelo caminho. E os projetos que nós queríamos também vão ficando pelo caminho. E as perspectivas que nós tínhamos de uma mudança também vão ficando pelo caminho. Simplesmente porque nós perdemos a capacidade de continuar crendo. Perdemos a força de se agarrar na promessa. Tá? Pode parecer que não, mas eu já fiz um TAF. Fui aprovado no TAF. Viu? Se você conhece de mim, por causa do meu tamanho, mas já fui aprovado em alguns TAFs. E um dos TAFs que eu fiz, a gente tinha que subir uma corda. Pensa na dificuldade disso. Você tem que se agarrar numa corda e subir 5 metros uma corda. Aí você pega, tá tendo uma técnica lá que o cara ensina e tal, você tem que prender aqui no pé, mas é força no braço, né? Você tem que puxar o aqui e subindo a corda aqui no braço. E quando você chega lá em cima, você tem que ficar 30 segundos segurando antes de descer. Então você sobe, corda, chega lá em cima, 30 segundos segurando antes de você descer. 30 segundos parece 2 anos assim. Confesso para os irmãos, não é fácil não. 30 segundos lá em cima, aqui ó, o corpo treme, o braço treme, começa a bater o dente, você está suando, nem é mais suor mesmo, você está suando frio de nervoso, dá vontade de se jogar lá de cima, dá vontade de fazer tudo. Mas se a gente faz isso, a gente perde a vaga, não é verdade? Sim. Às vezes, permanecer com a promessa é o mesmo esforço que nós precisamos fazer. Às vezes Deus não quer que a gente faça um esforço enorme. Deus só quer que a gente permaneça um pouco. Deus só quer que a gente segure a corda mais um pouco. Deus só quer que a gente continue apegado a Ele mais um pouco. Para que a promessa se concretize.
Às vezes o tempo da espera, ele vai nos enfraquecendo justamente porque nós não estamos suficientemente fortes. Por isso o exemplo de Abraão é tão importante. Como é que ele se fortaleceu para esperar a promessa? Um coração livre e sincero para dar glória a Deus. Está tudo certo, Senhor. Está demorando, mas está tudo certo. Eu continuo confiando no Senhor. Glória ao Senhor. Ah, mas agora a porta parece que fechou. Não interessa, Senhor. Eu continuo confiando no Senhor. Dou glória ao teu nome. Está tudo certo. Está tudo certo, Senhor. Vai dar certo. Porque foi o Senhor que prometeu. Eu não estou com um achismo na minha cabeça. Foi o Senhor que prometeu, então eu vou avançar em direção à tua promessa. Não importa os cenários. Como nós cantamos aqui antes. Te louvarei. A gente não para pensar, né? Não importam as circunstâncias. A gente canta. Mas nós estamos disponíveis. Temos essa determinação para viver isso. Eu vou louvar o Senhor, não importam as circunstâncias. Existem coisas que vêm contra nós que deixam o nosso corpo tremendo. Tremendo de raiva, tremendo de medo, tremendo de frio. Pela solidão que às vezes nos é imposta em determinadas circunstâncias. E o que a gente faz? Nós nos apegamos, continuamos segurando a corda, ou nós largamos a corda em busca de algum conforto momentâneo. São escolhas que nós fazemos. São escolhas que nós fazemos. O que nós precisamos entender, sobretudo, é que a permanência da promessa, o cumprimento da promessa, ele depende exclusivamente das escolhas que nós fazemos nessas horas de aflição. Por isso eu preciso estar fortalecido para continuar segurando a corda. Quando o meu corpo estiver gritando por um descanso, quando o meu corpo estiver gritando por um alívio, eu preciso ter força para continuar segurando a corda. E essa força só vem do Senhor. Amém. Então, como eu posso me manter firme segurando a corda? Eu gosto de chamar isso o fator longanimidade. O fator longanimidade. Ah, pastor, o que é longanimidade? Longanimidade é o que sustenta a minha e a sua fé. O que é isso, Otávio? Fala aí. Fala. Isso. Longanimidade é o ânimo longo. Porque quando a promessa chega, a gente fica animado. Né? A promessa chegou, eita Deus maravilhoso, é agora. Oh, chegou a minha vitória. Bênção. Aí passa um ano, passa 2 anos, passa 5 anos. Será que a gente está do mesmo ânimo? Será que a gente está do mesmo jeito? Não está, né? Vamos ser sinceros. Não está. Alguém chega pra gente 5 anos depois, e aquela promessa que Deus fez? Ah, tem aí a promessa, né? Na mão de Deus, se Deus quiser fazer, Ele faz, se não quiser também, está tudo certo. Não. Longanimidade, o longo ânimo é o que nos sustenta a fé para continuar crendo em direção à promessa, para continuar segurando a corda, quando mesmo o nosso corpo nos trai, querendo que a gente largue a corda, que a gente largue a promessa. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Se vocês puderem acompanhar comigo essa leitura, eu já vou encerrar. Vejam, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imitem aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade recebem a herança prometida. Amém. Olha que texto maravilhoso. De maneira que não se tornem o quê? Estão comigo, gente? Estão comigo? De maneira que não se tornem o quê? Negligentes, porque nós nos tornamos negligentes com a promessa. Basta que passe um tempinho, basta que pareça uma porta fechada, a gente se torne negligente com a promessa, a gente larga com muita facilidade. Mas, queridos, olha o que a palavra de Deus nos diz: não se tornem negligentes, mas imitem. Quem? Aqueles que
intermédio da fé e do quê? Do quê? Longanimidade. Glória a Deus! Por intermédio da longanimidade, da fé e da longanimidade. O Senhor prometeu, maior é aquele que prometeu do que as circunstâncias que eu estou vivendo hoje. Por isso, o meu ânimo não vai se esvaziar. Eu vou continuar animado, crendo, vitorioso, alegre. Independentemente das circunstâncias. Porque eu sei que por intermédio da fé e da longanimidade eu também vou receber a herança que o Senhor me prometeu. Aleluia. Longanimidade. Longanimidade. Talvez esse seja um dos frutos do Espírito que nós mais negligenciamos, mas é fundamental. Queridos irmãos, eu amo uma determinada história da palavra do Senhor, que para mim é o maior exemplo de longanimidade. Maior exemplo de longanimidade. Eu vou tentar aqui condensar a história. Mas isso está registrado lá em Números, capítulo 13 e 14, e depois também em Josué, capítulo 14, os irmãos que queiram depois ler esse texto. O Senhor, nosso Deus, tira com mão poderosa o povo do Egito, sim ou não? Sim. Estão comigo aqui? Sim. O Senhor tira o povo do Egito com mão poderosa. E havia uma rota que levaria cerca de 4 dias até que eles chegassem à terra de Jericó, a terra prometida. E esse povo para no deserto para se organizar, para começar ali a fazer as seus próximos, determinar quais seriam os seus próximos movimentos. Deus dá uma direção a Moisés, que era o líder daquele povo, dizendo: olha, pega um líder de cada uma das tribos de Israel e manda com que eles vão à terra de Jericó, para que lá eles espiem a terra, para que eles vejam o que tem lá, e depois eles tragam os relatórios. E assim foi. Foram selecionados 12 homens, um para cada tribo de Israel. Eles foram até a terra de Jericó, e lá eles viram tudo que tinha lá. Viram que era uma terra que tinha gado gordo, gado forte. Viram que era uma terra extremamente fértil, uns cachos de uva do tamanho de uma pessoa. É a Bíblia que diz, isso eu não, tá? Se quiser acreditar, depois você reclama com Deus. Diz que a Bíblia era tão rica, a terra era tão rica, que tinha mel para tudo quanto era lado. O gado era tão saudável que dava leite, assim, jogar na vala, não tem o que fazer com leite. Era uma terra extremamente rica, e o Senhor prometeu: vocês vão morar em casas que vocês não construíram, vocês vão consumir e desfrutar de um gado que vocês não cultivaram. Mas eu, o Senhor, vou fazer isso por vocês. Era a promessa de Deus para a vida daqueles homens, era a promessa de Deus para a vida daquele povo. Já era a realidade, porque o Senhor traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Já havia essa promessa. Ainda assim, esses homens vão, e quando voltam do relatório, 10 desses homens falam o seguinte: Moisés, esquece, vai dar não. Mas como assim não? Pô, os caras lá tem carro de guerra. Os caras lá tem, os caras estão de caveirão, a gente está aqui de pedrinha, como é que vai ser? Vai dar não, esquece. Não vai conseguir não. Pode esquecer. 10 deles vieram assim. 2, Josué e Caleb, falaram o seguinte: olha só, Moisés, já é nossa terra. Eu já estou sentindo até o sabor da uva já. Moisés, nunca vi vitamina de uva, mas lá eu vou fazer. Tem tanto leite, tem tanta uva que eu vou fazer. Vou inventar lá o sorvete. Moisés, vamos agora. Veja a diferença. 10 desses homens trouxeram um relatório negativo. 2 trouxeram um relatório positivo. Deus se irou com eles. Justamente por quê? Porque não creram na promessa. E aqueles 4 dias se tornaram 40 anos. Por quê? Porque toda aquela geração murmuradora, que não cria no Senhor, precisou morrer no deserto, para que quando fossem para a terra prometida, não fossem mais murmurantes, mas fossem confiantes. Então a promessa que tinha 4 anos para se cumprir, 4 dias de caminhada para se cumprir,
se tornou 40 anos, por causa da negligência em relação à promessa. Mas e Josué e Caleb? Onde ficaram nessa história? Né? Josué e Caleb foram os únicos dois que realmente continuaram crendo, continuaram confiando, deram um relatório positivo. Esse texto eu faço questão de ler com os irmãos. Josué, eu amo esse texto. Josué, capítulo 14. Tuia, caralabachê, caralabacê, caralabacê. Josué, capítulo 14, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: desde então, o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. De acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que o Senhor fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora eu estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Aleluia! Está dizendo aqui um homem chamado Caleb, um dos enviados de Moisés para espiar a terra. Ele tinha 40 anos. 40 anos. 40 anos no vigor da sua forma física, no auge da sua forma física, no auge da sua densidade muscular. 45 anos se passam. 45 anos se passam. E agora nós vemos esse mesmo homem dizer: eu tenho o mesmo vigor do que eu tinha naquela época. Sabe qual é o nome disso? Longanimidade. Longanimidade. Todavia, eu me sinto tão forte, com o mesmo vigor de ir à guerra, como naquela época. Será que nós conseguimos dimensionar isso? Um homem de 85 anos, pulando, se alongando, afiando espada, preparado para a guerra. Um homem de 85 anos. Talvez hoje seria um homem que fala: ó, você que é mais novo, faz assim, faz assado, ó, na guerra você não vai né, não seja afobado, espera, mantém a linha, vai dando assim, só os toques, né, passando experiência, né? Mas não, Caleb está na linha de frente. Caleb está na linha de frente. Por quê? Porque ele tinha longanimidade. 45 anos de espera por uma coisa que ele não fez. Ele fez o que era certo. Ele deu o relatório correto. 45 anos de espera por uma coisa que ele não fez. Mas ainda assim, o seu ânimo era o mesmo. Aleluia. Amém. Amém. Escolhas. São escolhas que nós fazemos. O tempo da espera, ele quer fazer exatamente isso. Fazer com que a gente esvazie o ânimo. O tempo da espera quer fazer com que a gente esvazie o ânimo de servir ao Senhor. O ânimo de conquistar a promessa. Mas a longanimidade é justamente isso, não é esperar sentado pelo cumprimento da promessa. Longanimidade é continuar marchando. Longanimidade é continuar servindo. Longanimidade é continuar crendo. Longanimidade é continuar glorificando a Deus. Porque essa é a fé que o Senhor se agrada. Eu continuo dando glória a Deus, independentemente das circunstâncias. Mesmo que eu não saiba, ou que eu não tenha sinais visíveis de que o cumprimento da promessa está se aproximando, eu continuo com o mesmo ânimo. Por isso que longanimidade é um dos frutos do Espírito. Porque nós, em nós mesmos, não somos capazes de gerar isso. A gente desanima mesmo. Mas longanimidade é fruto do Espírito Santo de Deus. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Não é? É um dos frutos do Espírito.
Então, se eu quero permanecer firme na promessa, eu preciso fazer o quê? Manter a longanimidade? Como é que eu mantenho a longanimidade? Crendo somente? Alimentando a minha fé somente? Como? Vamos, gente? Eu não estou com pressa, não. Buscando a Deus. Buscar a Deus em todo tempo. Enchendo os espíritos. Buscando o Senhor. Renovando. Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que traz a devassidão. Antes, sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Antes, sejam cheios do Espírito Santo. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? O texto segue dizendo, versículos 19 até o versículo 20. Falando entre vós, como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Assim eu estou gerando um ambiente, não um ambiente de negligência da promessa, mas um ambiente que me fortalece para alcançar a promessa. Aleluia. Basta demorar um pouquinho a promessa, principalmente quando tem alguém que compartilha com você essa promessa. É fácil a gente poder demorando, né? Ah, tá demais, eu não sei não se vai cumprir mesmo não, sabe? Eu já acho que foi emoção do momento, foi. A gente começa, a gente embarca nessa e vai embora. Só que a gente se esquece. O que aconteceu com os outros 10? Caleb e Josué entraram na terra porque tinham longanimidade. Os outros 10 ficaram no deserto, foram sepultados no deserto. Nós não fomos chamados por Deus, nem recebemos promessas do Senhor para sermos sepultados no deserto. Nós fomos chamados por Deus para alcançar a plenitude da promessa do Senhor. Aleluia. Eu tenho isso por convicção na minha vida. Eu tenho isso por convicção na minha vida. E nessa tarde eu gostaria que você também tivesse isso por convicção na sua vida. A promessa do Senhor não é utopia. A promessa do Senhor não é um conto qualquer. A promessa do Senhor é real. Mas é para aqueles que não negligenciam. É para aqueles que permanecem em longanimidade e em fé. Não me permitem ainda um último texto? 2 últimos textos, aliás. Pode ser? Depois eu mando para vocês mais alguns textos que vão corroborar tudo que a gente está falando aqui, certo? Mas eu queria, nesse momento, 2 textos. O primeiro deles, 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18. 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: pois as nossas aflições leves, as nossas aflições leves. Está escrevendo um homem chamado Paulo. Um homem que ele foi tudo quanto a forma de tortura que vocês podem imaginar, ele passou. Ele chegava numa cidade para começar a pregar, espancavam ele em praça pública e largavam ele preso. E ele chama tudo isso de aflição leve. Está falando um homem que naufragou 3 vezes e teve que nadar pela sua vida até a praia mais próxima. Uma dessas vezes ele naufraga no inverno, água gelada do mar Mediterrâneo. Ele tem que nadar até chegar numa ilha chamada Ilha de Malta. Quando ele chega nessa ilha, ele resolve fazer uma fogueira para poder se aquecer. Ele vai pegar um graveto, uma cobra venenosa, pica a mão dele. Uma cobra venenosa pica a mão desse homem. Ele chacoalha a cobra, bota a mão no fogo, Deus cura ele. E daquela diversidade inteira, ele começa a orar para os outros enfermos que estão naquela ilha. E aquela ilha inteira se converte ao Senhor. E ele chama tudo isso de aflições leves. Eu estou rindo de vergonha. Porque às vezes eu acho que eu estou passando um negócio tão difícil, eu acho que eu estou passando um negócio tão grave.
Mas olha o exemplo que nós temos. Nossas aflições, de fato, elas são leves. Nós ainda não sangramos por causa do Evangelho. As nossas aflições, de fato, são leves. Para mim, pode ser o fim do mundo. Mas aos olhos de Deus, elas continuam sendo leves. Afinal, quem é que batalha comigo? Não contra mim, mas comigo, a meu favor. Não é o Senhor? Então, o que é difícil para Deus? Nada. O que é assustador para Deus? Nada. Então, as nossas aflições, de fato, elas são leves. Nossas aflições são leves. Nossas aflições são leves. Quero ouvir você nessa tarde. Nossas aflições são leves. Quero que você saia daqui falando isso. As minhas aflições são leves. As minhas aflições são leves. As minhas aflições são leves. São leves e passageiras. Tem um prazo para acabar. Não vai durar a vida toda, não. As aflições são leves e passageiras. E enquanto elas estão em nós, o que elas estão fazendo? Estão produzindo para nós uma glória incomparável e de valor eterno. Aleluia! Ah, querido irmão, minha querida irmã, se você adotar essa palavra como verdade prática, nunca mais vai sair uma murmuração da tua boca. Você vai sair daqui exultando no Senhor. Porque nós entendemos que as nossas aflições são leves e passageiras. E enquanto elas estão em nós, estão produzindo glória eterna, valor eterno para nós. Versículo 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. O que é isso aqui? Segurar a corda. Eu estou segurando a corda. Eu continuo segurando a corda. Eu não estou olhando para o cansaço, não estou olhando para o meu corpo, meu braço já está tremendo. Eu não estou olhando para o suor frio, que minha glicose já está caindo, de tanta força que eu estou fazendo aqui. Eu continuo apegado à promessa. Eu continuo apegado ao Deus que me prometeu. E eu sei que Ele é fiel para cumprir. E aqui eu quero terminar nesse último texto, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Eu amo esse texto. Diz assim: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Porquanto quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Quem fez a promessa é fiel. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Portanto, não largue a corda. Não duvide. Não perca o ânimo. Não se esvazie de esperança. Antes, mantenha confessando a tua esperança. Quando a dúvida chegar, não, essa aflição é pequena, é passageira. Não. Isso não é impedimento, não. Meu Deus é maior do que essa dificuldade. Declare isso em voz alta, onde você estiver. Por quê? Porque isso continua me fortalecendo. Eu continuo me fortalecendo. Eu continuo gerando força para continuar apegado à promessa. Porque eu sei que aquele que prometeu é fiel. E Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero orar com você nessa tarde. Quero orar com você nessa tarde. Essa tarde talvez seja uma tarde de reconexão com Deus e com o propósito que Ele já tem sinalizado na nossa vida. É uma tarde de largar negligências. É uma tarde de compromisso. É
É uma tarde de talvez recolocar nas mãos de Deus coisas que nós tiramos já há muito tempo. Uma tarde de retomar a subida da corda, quando nós largamos já há muito tempo a esperança. Mas hoje o Senhor nos chama a começar a subir mais uma vez. Ah, mas eu não tenho mais força, já passou o tempo. Deus não está preocupado com isso. Maior é o Senhor que prometeu do que as circunstâncias que se apresentam no presente. Mesmo que essas circunstâncias envolvam a minha negligência. Porque assim como o propósito, assim como a promessa não está desassociada do problema, a promessa também está associada a um propósito. E propósitos não tem força no universo que possa impedir de acontecer. Por isso, nessa tarde, quero que você que tem uma promessa, com quem o Espírito Santo já falou, talvez com muita força nessa tarde. Talvez que você que nesse momento entende que durante um período negligenciou mesmo essa promessa. Eu quero que você volte a colocar essa promessa nas mãos de Deus. Não como quem ignora, quem larga a promessa, mas sim como quem assume mais uma vez esse compromisso. Senhor, eu estou retomando essa corda. E não tem força no universo que vai me fazer largar isso aqui. Eu vou assumir isso aqui, eu e o Senhor, porque eu não preciso de mais ninguém. Somos eu e o Senhor. Eu sei que o Senhor vai cumprir. Eu sei que quando eu estiver fraco, o Senhor vai me fortalecer. Eu sei que quando eu não tiver mais condições, o Senhor vai suprir. Mas eu sei que o Senhor vai cumprir essa promessa. Porque eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor é o único que pode de fato cumprir essa promessa. Se é com você que eu estou falando, eu vou orar por você, mas antes eu gostaria que você mesmo fizesse uma oração, verbalizando você e Deus qual é o nome da promessa que talvez ficou largada no tempo. O que foi que você deixou de acreditar? O que foi que você deixou de sonhar? O que foi que as frustrações sufocaram ao longo do tempo? Comece a dizer você e Deus. Porque seria fácil para mim chegar aqui, orar e falar: Senhor, as promessas que estão retidas, o Senhor cumpra, e amém, está tudo certo, você sai daqui feliz da vida. Mas amanhã vai vir uma circunstância que vai querer te fazer largar a corda de novo. E aí? Não é a minha oração que vai sustentar, mas é a decisão individual de cada um. Então eu vou orar por você sim, mas antes eu quero te desafiar a fazer isso. Faça a sua oração, é o seu momento com Deus. Comece a dizer: Senhor, eu larguei a corda sim, mas hoje eu quero retomar isso. Senhor, eu perdi o ânimo sim, mas hoje eu quero ser um Caleb, eu quero ser um Josué. Eu quero continuar animado, esperançoso, alegre. Eu quero que a fé, essa fé que nada mais é do que uma disposição de dar glória ao Senhor em todo momento, seja o motor da minha vida até que eu cumpra e receba o cumprimento da promessa do Senhor. Eu não quero ser negligente, mas eu quero imitar aqueles que com fé e longanimidade receberam a herança prometida pelo Senhor. Enquanto você faz a sua oração, nós vamos ministrar aqui uma canção. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Com
consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Diga isso. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Firme nas tuas promessas estaremos. Louvado seja. Glória a Deus. Bendito Deus, nós te louvamos nessa tarde. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra foi ministrada, Senhor, no nosso coração. E, Senhor, nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor cumpre a tua promessa. E a tua promessa, Senhor, para este momento foi justamente essa: onde houvesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Nós estamos, Senhor, em mais de 3. E por isso, Senhor, nós podemos atestar a tua presença, Senhor, nesse lugar. A tua palavra, Senhor, também nos diz, Senhor, ali em Mateus 12, que, Senhor, tudo que for ligado na terra, em teu nome, Jesus, isso também será ligado no céu. É a tua promessa, Senhor. E tudo, Senhor, também que for desligado na terra, em teu nome, Jesus, também pode ser desligado nos céus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, e baseado, Senhor, na tua palavra, nós oramos agora, Senhor, por cada coração onde havia, Senhor, uma ardente promessa do Senhor, mas que, Senhor, ao peso das circunstâncias, ao peso, Senhor, da rotina, ao peso, Senhor, das dores, das frustrações, essa promessa, Senhor, parece que foi perdendo a cor. A promessa, Senhor, que antes era vívida, mas agora, Senhor, parece que está quase que transparente. A promessa, Senhor, que era como um sinal vigoroso, mas agora, Senhor, não passa, Senhor, de um sinal sombrio. Deus, o Senhor é quem promete. E o Senhor não promete para não cumprir. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é Deus que conhece cada coração aqui, o Senhor que está ouvindo a oração do teu povo, em nome do Senhor Jesus, onde houver um coração sincero, declarando agora, Senhor, que não quer mais largar a corda, onde houver um coração agora sincero, que diante do Senhor diz, pedindo, clamando por longanimidade. Deus, onde houver um coração agora, Senhor, que por meio da tua palavra se enche de fé mais uma vez para crer que o Senhor é suficiente e o Senhor não deixará de cumprir a tua promessa. Para esses corações, eu oro agora, e pelo poder que é no nome de Jesus, eu ministro vigor do Senhor, em nome de Jesus.
vigor para continuar crendo e confiando no Senhor, força para continuar segurando a corda, força para continuar marchando em direção à promessa que o Senhor fez, porque o Senhor é fiel para cumprir, e o Senhor, ó Deus, não engana ninguém. Por isso, Senhor, em cada coração aqui nessa hora, em cada coração, Senhor, que esteja necessitado de força mais uma vez, força para crer, força, Senhor, para continuar e prosseguir, ó Deus, em direção à Tua promessa. Que o Senhor abasteça agora, em o nome do Senhor Jesus. Haja vigor, haja força, haja vida, haja restauração de propósitos, haja restauração de promessas, haja restauração em o nome do Senhor Jesus. E que nós saiamos daqui, Senhor, com essa convicção: nossas aflições são leves e momentâneas, mas, Senhor, nós caminhamos sem negligenciar a Tua promessa, em longanimidade e em fé, em o nome do Senhor Jesus. Nós ministramos isso pelo poder que há no Teu nome, Jesus, e nós já Te agradecemos. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Em fé, ousadia, poder sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, vou crendo em fé. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém, querido? Você e eu recebemos combustível para continuar crendo no Senhor. Amém? Deus te abençoe. Você que nos acompanha pelo Facebook, Deus te abençoe. Viva nessa perspectiva de fé e esperança no Senhor. Amém? Um forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.